Programa Comunidade News. Oferecimento Brasil Digital. Internet forte, estável e do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda. Olá, boa tarde. Mais uma edição do seu programa Comunidade News, agora ao vivo, direto aqui do estúdio da TV News para você, que sempre se acostumou a estar acompanhando o nosso programa Comunidade News ao vivo aqui do News Rondônia, do estúdio da News TV, para poder ficar informado de tudo que vem acontecendo, as coisas que vão se familiarizando aqui em Porto Velho. Eu hoje tenho a alegria de receber no estúdio para conversar, bater um papo sobre vários assuntos, educação, saúde, desenvolvimento, geração de emprego e renda, meio ambiente, desenvolvimento, né, economia, enfim, esses temas que muitas vezes a gente acha que não é importante na nossa vida, mas faz toda a diferença na nossa vida, porque nós não vivemos sem a economia, não vivemos sem educação, não vivemos sem saúde, enfim. Essas questões todas estão muito latentes no dia a dia de toda a população do estado de Rondônia e, sobretudo, Porto Velho, que é a maior cidade, mais populosa, os problemas maiores acabam concentrando aqui. E eu trouxe hoje, né, convidada muito especial para poder conversar sobre esses temas, é a Águina Maria de Souza, professora do quadro do IFRO, está aqui de Rondônia, está lotada aqui no IFRO Porto Velho. Enfim, tem uma carreira na área de educação já extensa e hoje está se colocando à disposição de toda a população do estado de Rondônia como pré-candidata pelo PP, Partido Progressista, nessa união, dessa federação União Progressista, que é formada pelo PP e União Brasil. Águida, minha querida, prazer tê-la aqui novamente conosco, no estúdio aqui da TV News, do programa Comunidade News, para conversarmos um pouco sobre a expectativa dessa pré-candidatura, dessa sua caminhada, de você se colocar à disposição da população para poder prestar esse serviço que é tão grandioso, né? É tão importante na vida de cada um cidadão rondoniense. Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Carlos. Obrigada pelo espaço. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aí, né, colocando o nosso nome à disposição para a sociedade rondoniense analisar tudo aquilo que nós trazemos como proposta, como capacidade de resolução de problemas, né? Sim. Dos problemas públicos. Então, o nome de Águina Souza está aí para ser analisado uma representatividade feminina, né? Eu costumo dizer Precisamos muito dessa presença feminina. Sim. Na política, é importante. Eu costumo dizer assim, Carlos e todos que nos assistem, que Águina Souza é uma das melhores amigas do pai de família, porque eu estou com propostas para poder cuidar do bem maior dele, que é a esposa, os filhos, a economia, né? Sim. Então, eu não venho apenas num segmento, né? Eu venho com propostas para desenvolver o humano, a parte humana, que educação, saúde, né? E a economia, que é através do nosso arranjo produtivo, aquilo que Rondônia tem como força produtiva, né? Então, eu venho trazendo uma discussão e propostas para esses melhoramentos chegar na vida das pessoas. Que é o que vai fazer um diferencial enorme, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que precisam, né, dessas oportunidades de desenvolvimento. Sim. E de iniciativas que possam, de fato, mexer com a vida das pessoas, né? Assim, quando a gente olha, Rondônia é um estado muito produtivo e muito Sim. trabalhador. Nós somos a terceira maior economia da região norte, né? Mas a gente ainda
encontra, assim, uma desigualdade social muito grande, a gente vê que a concentração de renda ainda está na mão de grandes, né, de algumas cadeias, de um pequeno grupo da sociedade. Então, assim, o que eu venho trazendo é melhorar essas oportunidades para que aquele que ainda não conseguiu chegar a um determinado lugar, que seja viável, que seja possível, né? E com isso a gente precisa pensar no humano. Não tem como eu falar de economia sem melhorar a vida das pessoas. Inclusive política, se não for para melhorar a vida das pessoas, ela vai servir para quê? Está fazendo coisa que não é política. A gente vai ver que tem gente, talvez está melhorando para alguns, né? Mas assim, a gente não pode pensar em alguns, a gente tem que pensar na coletividade, na população como um todo. Perfeitamente. Né? Até porque a política ela é feita, foi instituída no Estado, né, para poder justamente ficar a serviço do coletivo, né? É o bem comum, né? É o bem comum, a política é bem comum, quer dizer, o que é bom para você também é bom para mim. Então, quando a gente vai analisar tudo aquilo que nós temos de forças produtivas no Estado, nós estamos muito à frente no Brasil, nós somos um dos maiores exportadores de carne bovina. Sim, né? A nossa pecuária é fortíssima. Mas a gente vai ver o médio e pequeno com muita dificuldade, muitos entraves. Né? E a gente traz propostas para que essa cadeia venha alavancar para o pequeno e o médio. Porque se a gente não pegar na mão do pequeno e do médio produtor, como é que vai ficar? Porque os municípios dependem deles, precisam deles. Muito, né? Claro. Sim. Então, a gente precisa trazer propostas para eles, abrir portas para diálogos, para levar soluções tecnológicas, políticas públicas, fomento financeiro, linhas de crédito, para que essas cadeias elas venham alavancar verdadeiramente, mas com oportunidades para todos. Sim. Né? Aí você vai ter oportunidade. O que você vai fazer com a sua oportunidade? Aí já vai ficar a critério de cada um. A critério. Mas aí é onde entra a parte humana. Precisamos qualificar as pessoas. Eu fui diretora de extensão no IFRO, e durante o período que eu fiquei ali, eu e a equipe que estava comigo, nós qualificamos mais de 12.500 pessoas, analisando ali, Ariquemes, no Vale do Jamari, o arranjo produtivo local. Fomos em diversos ambientes de produção para levar a solução. Por exemplo, o pequeno produtor, hoje a gente tem a cadeia leiteira, que nós estamos com alguns problemas no valor de referência do leite. A nossa produtividade é baixa. Então, o pequeno produtor está sofrendo com o escoamento da produção, com os tanques de refrigeração, né? A gente tem que sentar com eles, melhorar a condição de trafegabilidade. É preciso discutir com eles quais são os entraves que estão impedindo o avanço deles. Isso é muito simples. Isso é muito simples, Carlos. É sentar com os grupos a partir do problema que está para ele neste momento, propor uma solução, né? E esse é o papel do deputado estadual. Esse é o papel do deputado estadual. Hoje, por exemplo, a gente vê e a gente precisa trabalhar melhoramento genético. Nós temos uma dificuldade. A nossa cadeia leiteira ela está com dificuldade. Tem tido alguns avanços? Tem. O valor de referência do leite tem melhorado? Tem. Mas eles estão com problemas aí no valor de referência, no que está sendo pago. É muito difícil uma pessoa produzir, né, não ter uma qualificação acerca de uma gestão rural e do custo de produção, para ele saber o que ele está ganhando, o que ele está perdendo, para ele dizer assim, peraí, tem que ser pelo menos isso aqui. Tem que ser pelo menos isso aqui. Aí vem alguém e fala, olha, o que vale é isso aqui. E não pode ser assim. Né? Então, o que eu venho é justamente com proposta para fazer essa mediação, para ser um nome que vai entrar com poder de resolução de problema. Porque quando a gente vai eleger alguém, quando você vai confiar, dar crédito a alguém para ser o seu representante, nós temos que analisar bem, porque depois, 4 anos, você não vai poder nem reclamar. Depois que elegeu...
É 4 anos 4 anos para poder recuperar depois. E aí o que está aí te representa, o que está sendo feito até agora te representa. A gente tem que pensar e fazer com que a nossa vida venha a ser pautada por uma consciência. O meu voto é a minha consciência. Eu entendo que tal pessoa vai me representar. Você vai dar essa oportunidade. Se não fizer nada também, daqui a 4 anos você... E você tem a opção de renovar, de renovar. Graças a Deus temos essa opção, né, de poder renovar de 4 em 4 anos, porque né, ninguém merece você eleger uma pessoa e que você pensava uma coisa, acreditou num posicionamento, e aí não é aquilo e você continuar, né? Mas ainda bem que no Brasil a gente tem essa prerrogativa democrática, né? Esse exercício da cidadania de em 4 anos a gente poder fazer a avaliação através do voto novamente, né? Seja nas pessoas qual foi conduzida, ou seja em outras pessoas que estão com novas ideias, com novas propostas, enfim, compreende melhor a dinâmica do momento, né? Que a dinâmica da sociedade, ela muda muito em função dos grupos, né? Da própria movimentação da sociedade. Vamos conversar, Agnes, assim, dentro dos temas que a gente se propôs a colocar aqui. Claro que todos eles estão interligados, mas aí para a gente ir aproveitando e deixando um pouco o nosso público aqui à vontade para ir percebendo o quanto que você está, de fato, preparada e disposta a contribuir com esse Estado que, como você mesmo falou, cresce, né, tem uma população fantástica, a população do Estado de Rondônia, que trabalha muito e que precisa ter representantes comprometidos com esse envolvimento da população. Você veio da área de educação, a gente sabe que a educação do Estado, ela avançou, mas ainda precisa, né, avançar mais ainda. Nós temos o IFRO, da onde você veio, que está aí possibilitando a mão de obra melhor para o Estado, né? Assim, mas qual seria, digamos assim, as melhores propostas, no seu entendimento, para avançar ainda mais a educação do Estado de Rondônia? Então, quando a gente vai olhar o que é os direitos sociais das pessoas, né? Todo mundo tem direito, de acordo com a nossa Constituição, a moradia, a educação, a saúde, a renda, né? A segurança, todo mundo tem. Então, quando a gente olha a nossa educação, o que nós estamos hoje aí, tem um índice de desenvolvimento da educação, o IDEB, que fala o quanto a nossa educação está em qualidade, né? O nosso IDEB até que ele não está tão ruim, ele está abaixo da média, mas não está tão ruim. Agora, a questão é assim, olha, o que nós precisamos pensar é na nossa base. A base, quando eu falo de base, eu falo assim, aquilo que eu oferto para a população que projeta para o futuro, porque a educação, ela me tira de um lugar e me coloca em outro. Ela me projeta para o futuro. Então, o que eu invisto, que a educação nunca vai ser gasto, ela vai ser investimento, sobretudo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas hoje, Rondônia investe pouco, né, no tempo integral da criança na escola. Isso, para mim, é algo essencial. Por quê? Quando eu falo de tempo integral, eu incluo as creches, eu incluo o tempo de permanência da criança na escola. Mas eu não estou apenas querendo trazer uma quantidade maior de trabalho para os nossos servidores. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter mais concurso público, a gente tem que ter mais oportunidades, abrir mais as portas de empregabilidade, entendeu? Quando a gente olha isso, você vai ver que em Rondônia, quase 40% das mulheres que têm filho de 0 a 3 anos seriam economicamente ativas se houvesse creche. Então, investir em creche é essencial e primordial. E outra coisa, a creche, Carlos, ela tem que estar nas mediações da minha residência. Claro. A mãe não pode atravessar, o pai não pode atravessar a cidade inteira para poder pegar uma creche. E outra coisa, hoje as creches aqui, muitas delas, pegam uma criança só a partir de 2 anos. Não,
A lei diz que é de 0. De 0 a 3. É o berçário, é de 0, é lei. Então, o que a gente precisa fazer? Eu como mãe, eu entendo a necessidade efetiva da creche. Sim. Então, as pessoas, quando vai também escolher um representante, tem que olhar para essa pessoa e falar, se essa pessoa que você está escolhendo, ela conhece a sua realidade? Porque não adianta também eu escolher alguém para me representar que não sabe. Está fora da realidade. Está fora da realidade. Né? Alguém que não conhece. Uma criança que está ali no fundamental, séries iniciais, fundamental 1, né, fundamental 2, que está ali de manhã e à tarde, 2 turnos na escola. Um turno com base, trabalhando a base comum, né? Português, matemática, geografia, linguagens, e no outro turno, sendo preparado nas suas habilidades. Para quê? Para o futuro. Vamos identificar talentos, vamos potencializar os nossos alunos desde a base. Por quê? Eu coloco essa pessoa no nível mais competidor na vida, porque Sim. a educação tem essa premissa de preparar a pessoa para a vida e para, eu gosto do termo mundo do trabalho, preparar para o mundo do trabalho. Fica mais amplo, né? Cidadãos comprometidos com a realidade local, né? Nacional e mundial. Sim. Gente qualificada para transformar o mundo. Muito bem, nós estamos iniciando aqui esse papo, esses primeiros 5, 10 minutos aqui, falando com a Agna, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PP, pelo Partido Progressista, nessa federação com a União Brasil, que formam a União Progressista, e colocando o seu conhecimento, as suas habilidades, enfim, se colocando efetivamente à disposição do povo de Rondônia, da população de Rondônia, para ser uma alternativa nesse mundo tão complexo que é hoje o campo da política, no sentido das pessoas identificarem bons candidatos, que sejam preparados, que realmente sejam comprometidos com a coletividade. E conversando aqui com a Agna, a gente já percebe os conceitos que ela traz para a gente da política, que é interessante, né? Que é, sobretudo, olhar na perspectiva do bem comum, da coletividade. Isso é muito bacana quando a gente entrevista candidatos que já vêm com esse sentimento, né? com esses conceitos, né? De que a política, que é realmente o conceito verdadeiro da política, que é fazer o bem comum e estar a serviço do bem comum. Saindo da educação, vamos para a economia. Nós já conversamos um pouco sobre a economia aqui, na introdução do nosso... Foi o que a gente falou, e eu queria que você desse mais uma ênfase nesse sentido. O estado de Rondônia na economia, se não o segundo, o terceiro, mas está ali perto do segundo, das maiores potências da região norte. Eu sempre digo que em alguns setores nós somos o segundo, somos os primeiros em carne, somos os primeiros em algumas outras coisas, mas, no geral, a gente está ali em segundo, terceiro, né? Como um dos estados mais desenvolvidos economicamente, com PIB forte, crescendo e tudo. Mas ainda tem algumas parcelas da população, Agna, que tem dificuldade de se inserir nesse processo, né? E aí eu falo na questão urbana também, nas cidades, sobretudo Porto Velho, com a questão da geração de trabalho, ou seja, de oportunidade de emprego para essas pessoas. O que fazer para a gente aproveitar esse potencial econômico que o Estado tem para transformar isso em oportunidade de emprego também para essa população? Então, quando nós olhamos para a nossa força jovem, eu trabalho com jovens, né? O jovem na pirâmide etária é a maior população que Rondônia tem. Sim. Quando eu falo de igualdade de oportunidade, eu estou falando de geração de renda, de emprego, de condições de acesso às oportunidades. Né? Hoje a gente vê, como eu disse, nós somos um estado, nós somos a terceira maior economia, a primeira economia da região norte é o Pará, a segunda é Amazonas, e nós estamos em terceiro. Estamos ali na cola do Amazonas. Estamos ali abaixo do Amazonas. Então, assim, quando nós vamos olhar, nossa taxa de ocupação é boa, tem muito emprego, mas a per capita é baixa. Então, trabalhamos muito e ganhamos pouco poder de compra.
quando a gente olha a produtividade, que é o que cada um produz, também é baixo. Então, a gente precisa equacionar, entrar nessa discussão para equacionar. Então, quais são as cadeias que nós precisamos ir, que elas têm, o que nós produzimos grande, média e pequena escala, para dentro dessas escalas dialogar com os setores e promover esse avanço. Quando a gente olha o que o IFRO entrega para a sociedade, de gente qualificada, de gente preparada, sabe? Para elevar aí toda a nossa produção, todo o nosso PIB, né? Quando a gente vê o que a gente entrega, o IFRO tem contribuído com a sociedade de Rondônia, entregando profissionais altamente preparados. O investimento é grande. Lá em Ariquemes, quando eu estava como diretora de extensão, a gente fortalecia o perfil do curso nos alunos com curso de curta duração. Eu me lembro de uns alunos, eu vou até fazer menção do nome deles aqui, os meninos da Agroterra, lá de Ariquemes. Essa molecada que dava um trabalho dentro de sala de aula que você precisa ver. Né? Um abraço, Johnny. Dava um trabalho, sabe? Saíram ali, técnica em agropecuária. Tá lá a molecada, criaram uma assessoria para projeto rural, compraram drones ali de pulverização e estão ali fomentando a economia, indo ali no setor produtivo e alavancando, fazendo projetos, submetendo projetos aí a linhas de... Olha como a gente prepara esses meninos, para esses meninos mudar as realidades. Sim. Então, é muito necessário a gente alavancar a economia também a partir dos jovens, porque muitos dos nossos jovens vão embora através de oportunidade. Sem dúvida. O número de jovens que está saindo da área rural, vindo para a cidade, saindo do estado é muito grande. A gente precisa segurar esse pessoal aqui. Carlos, a força está com eles. É verdade. A gente está sabedoria. Nós já estamos... O conselho. Estamos... A força é dos jovens. Sim. Né? Então, essas políticas públicas para que coloquem o jovem à frente, elas precisam ser uma realidade na vida deles. Sabe? Verdade. Precisa ser realidade. Olha para você ver. Nós ofertamos um curso... A nossa maior produção aí está concentrada na pecuária. Mais acho que entre 60% a 70% dos alunos matriculados nos cursos da área agrícola, da área rural aí, que tem perfil agrícola, são mulheres. Olha a mulher entrando nessa área. Quando você fala de inseminação artificial, já estamos trabalhando um manejo técnico para o melhoramento genético, para aumentar a produtividade. Então, você já está entrando por aí. Quando você traz a mulher, uma vez eu lancei um edital com 20 vagas e apareceu mais de 400 mulheres para fazer o curso de inseminação artificial. Com 24 horas de aula prática, a mulher sai inseminando. Já estou dando capacidade de geração de renda. Sim. Então, a gente precisa investir mais naquilo que o mercado demanda hoje. Porque quando a gente vai olhar como que está a nossa economia, tem algo que a gente precisa analisar que chama-se os processos de modelagem econômica. Como que o povo tem vivido e ganhado dinheiro? No popular. No popular. Como é que a comida está chegando na sua mesa? Como é que ela chega e satisfaz a... Como que ela chega na sua mesa? Então, a gente vai ter o que essa produção, ela está no primeiro setor. Sim. O segundo setor, que está ali ligado às indústrias, a gente tem um déficit muito grande. Discutir mais sobre isso. O que nós precisamos fazer? Trazer incentivos fiscais e dialogar com os nossos grandes produtores para que a gente venha a ter aqui uma quantidade maior de indústrias? Precisamos pensar. Quantas coisas mais nós podemos, através daquilo que nós produzimos, tanto na produção animal quanto na produção vegetal, que nós podemos trazer? Sim. O terceiro setor é o que consome. É o que consome. Então, quando você vai olhar o jovem, onde você encaixar o jovem ali, pode ter certeza que vai dar certo. Ele dá certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Tem uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, nessa questão da transformação, é que há uns 15, uma década atrás, ou um pouquinho mais,
tinha-se a desculpa da questão de energia no estado de Rondônia. Não se tinha energia, há umas 2 décadas atrás, né? Porque nós temos aí 2 grandes megas usinas aqui que o estado de Rondônia não tem mais essa, sobretudo Porto Velho, né? Não tem mais essa dificuldade. E aí se esperava muito, né, com essa movimentação desses 2 grandes empreendimentos energéticos no estado, para resolver definitivamente esse problema energético. E parece-me que não aconteceu muita coisa nesse sentido. O que é que você acha, Dé? O que é que você pensa, o que aconteceu, o que pode acontecer para que... Porque nós somos um grande produtor, o estado de Rondônia produz muito, né? E a gente acaba não tendo um incentivo, né? Um parque, né, industrial aqui para transformar esse produto que sai daqui in natura para vários países do mundo inteiro fora por aí. Então, eu olho assim, né? A gente tem hoje o nosso... Falando disso aí, me veio aqui o cacau, que o nosso cacau hoje ele tem identidade geográfica, ou seja, é nós que colocamos o preço no nosso cacau, nós não deixamos, não é uma commodity para o mercado internacional dizer quanto é que é. Hoje Rondônia tem o cacau. Investir mais, o que a gente precisa? Pega o pequeno produtor, é para doar muda? Vamos doar muda, vamos fazer uma política para doar muda. Para incentivar, porque trabalha o cacau, trabalha o reflorestamento. O reflorestamento, a gente está falando de condição climática, de saúde, a gente está falando... Vai resolvendo a questão ambiental. Vai resolvendo. Outras, quando você vai olhar o pequeno produtor, eu tenho os olhos voltados para o pequeno produtor, até mesmo por causa da minha formação, em sala de aula você tem um recorte da sociedade. Uhum. Então, com isso você vai vendo ali, trabalhei muito tempo ali no campus Ariquemes, hoje eu estou aqui no campus Zona Norte, que é um campus de bens e serviço, e ali um campus agrícola. Então, quando você vai olhar tudo que nós temos capacidade de produzir, eu preciso de fomento, eu preciso de dar condição. Então, olha só, estradas com trafegabilidade, eu vou incentivar e facilitar o escoamento da produção. Sim. Linhas de crédito, para quem precisa de uma linha de crédito, eu preciso trabalhar regularização fundiária para que ele tenha condição e acesso às linhas de crédito. Né? Eu vou trabalhar o manejo técnico da cultura do produtor, se é da produção animal, vamos trabalhar o manejo técnico. Quando eu falo, por exemplo, na pecuária, o manejo técnico, eu estou falando da condição de pastagem, o boi precisa de pasto, o boi precisa de água limpa, entendeu? Precisa, o leiteiro, por exemplo, o pessoal da cadeia do leite, aí, o que eles precisam? De tanque de resfriamento, tem várias coisinhas pequenininhas que são entraves, se constituem como entraves. Se eu chego a esse público, a esse grupo, a esse setor e viabilizo condições para que a produção dele aumente, eu não posso deixar só um ganhando. Com certeza. Eu não posso deixar que o grande venha dificultar a vida do pequeno. O sol brilha para todo mundo. E organizar o pequeno é extremamente importante. Até para a questão interna, consumo interno. É a nossa produtividade. O nosso Exatamente. gado, por exemplo, a gente tem a nossa produtividade da cadeia leiteira, ela é baixa em relação ao Brasil. Sim. Poderíamos produzir muito mais, mas a gente precisa ver a qualidade de solo. Entendeu? A gente precisa fazer análise de solo, por exemplo, para entender por que aquele solo não dá um pasto bom. Trabalhar a questão da produção de silagem. Eu lembro que nós, com tantas dificuldades que a gente tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem ali, nós ofertamos curso de produção de silagem, gestão rural e curso de produção, manejo de novilhas leiteiras, curso de inseminação artificial, operador de drones para fazer agricultura de precisão. Então, tudo isso, quando eu abro as portas, quando a deputada eleita abre as portas e dialoga e atende, porque o atendimento é quando eu resolvo, Sim. Não é quando eu escuto. Não é quando eu escuto. Esses dias eu falei para um grupo, falei, joga para mim o problema.
Quero ver não resolver. Porque quem está sentado ali naquela cadeira também ele tem que ter poder de identificar o problema. Sim. Ele tem que identificar o problema e apresentar proposta. Não vai trabalhar só como fiscal. Tem gente aí que está nas cadeiras, ele só é fiscal. Ele faz muito bem o serviço de fiscalização. Por quê? Porque tem problema demais. Agora, você quer ver? Resolve. Vamos começar a resolver o problema se vai sobrar tempo para fiscal. É verdade. E essa questão da fiscalização é mais tranquilo, mais cômodo, porque onde tem muitos problemas, mesmo aqueles que talvez seja mais sério e que você não perceba, mas você está percebendo algum e acaba que você está dizendo que tem sempre, está fazendo bem a sua função. Então, o importante dessa cadeira, né, dessa função, desse serviço que é prestado à população, é saber se de fato essa pessoa que está ali tem essa capacidade de absorver, de analisar e de propor, porque isso aqui é importante, porque só observar problema, qualquer pessoa consegue fazer isso, porque o problema, quando ele bate na porta, tem muita gente gritando, né? E quando tem muita gente gritando, o problema está ali, então fica fácil de identificá-lo. E assim também, sabe, Carlos? Olha, quando a população precisa gritar, a representatividade falhou. Falhou, exato. É isso que eu estou falando. Agora, tem gestão também reativa. Ela só tem a gestão que ela só vai solucionar o que o povo grita. Ó, tá faltando isso aqui, ó, tá com buraco aqui, ó. Quando eu fiz o plano de governo para a candidatura de prefeito em Ariquemes, cada linha que está no meu plano de governo, que tá na internet, que fica lá, né? Fui eu que fiz, né? Por ser doutora em geografia, eu fui estudar as coordenadas geográficas. Eu fui olhar estatisticamente o que é. Você sabe, Carlos, quando é que a gente vai saber que uma gestão é boa ou não? Quando o que ela faz vira dados. Isso é fundamental. Vira a gestão dados. que não produz dados por exemplo, não está fazendo muita coisa. Não, eu, por exemplo, propus lá, vamos aumentar o horário de atendimento das UBSs. Uhum. Agora já colocaram lá uma UBS com horário ampliado. Então, como é que é isso? A gente vai ficar todo o tempo com uma gestão reativa ou a gente vai trabalhar com aqueles que antevê para poder levar soluções? A gente precisa entender o que é que nós queremos. O eleitorado de Rondônia precisa analisar o que quer para o Estado. O que nós queremos para o nosso Estado. Sabe? Porque a gente precisa entender nessa dinâmica social, geográfica, como que o movimento está aqui, por que ali não acontece o mesmo problema. É uma coisa muito fácil, Carlos e você que nos assistem, identificar essa questão da economia de Rondônia. Tá? Essa questão da nossa per capita ser baixa. Sabe o que você vai fazer? Quando você andar pelas ruas, você dá uma olhada, você vê o tanto de ambulante que tem, o tanto de gente vendendo banana, vendendo fruta, vendendo pão pelas ruas. Aí, é um trabalho digno? É um trabalho digno. Mas sabe o que é isso? Isso é uma resposta para o desemprego. Por causa do empreendedorismo. Então, não tem emprego para todo mundo, vamos empreender. Vamos procurar uma forma de sobreviver. Né? Exatamente. E aí, muitos não conseguem nem agregar valor ao negócio. Outra questão também da área rural, nós precisamos trabalhar essa questão aí do custo de produção para que o valor agregado realmente faz com que o cara trabalhe o dia inteiro, sol a sol, mas no final do dia tem um dinheirinho no bolso. Como é que nós vamos trabalhar só pela força do braço, só pelo suor, só pela... Entendeu? Porque o sol em Rondônia é o poderoso castigo. Aqui em Porto Velho, aliás, em Rondônia é um para cada cabeça, a gente sempre fala, né? Um sol para cada cabeça. Mas, Agna, você que tem assim, um conhecimento muito, muito além da média, digamos assim, de muitos que estão por aí, que se colocam à disposição para essa função importante, eu digo sempre de uma função importante, de serviço importante, porque é de fato realmente tanto é tão importante que são só 24, né? Se não fosse tão importante, tinha mais, né? É seletivo, né? Então, assim, olhar para a Rondônia, né? E olhar para as suas diversas
realidades, né? Nós temos uma realidade no interior extremamente diferente da capital. No próprio interior, nós temos várias realidades diferentes, município para o outro já muda completamente as suas realidades. Os que têm Ariquemes, por exemplo, que se tornou um município regional ali, que os 8 municípios sempre concentram ali, né? Ela acabou sendo uma espécie de capital do Vale do Jamari. Do Vale do Jamari, e aí a economia gira um pouco mais, enfim. Agora, olhar para fora dessa bolha, sai de Porto Velho, sai dos outros maiores, Ariquemes, Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, que é onde tem essa maior concentração de circulação. Como é que a gente olha para os outros? Como é que esses outros que estão aí, que muitas vezes são provocados e instigados o tempo todo a se reinventar para poder dar conta das suas demandas? Tem algo chamado na geografia que se chama cartografia. Né? Então, se a gente for lá no IBGE, alguém fala assim, mas eu não acredito no IBGE. Mas, pelo amor de Deus, gente, se a gente não acreditar nos nossos painéis de controle, nos nossos órgãos... Vai acreditar em quê? Independente da gente acreditar, ele é referência para os repasses do governo federal, claro. Estadual, né? Então, ele é referência. Então, quando você vai ali, você vai estudar um segmento, por exemplo, quando você vai olhar a taxa de natalidade, de mortalidade, a per capita, a questão da saúde, o saneamento básico, está ali, algumas coisas atualizadas, outras não tão atualizadas, porque o próprio município também tem a incumbência de fornecer esses dados, né? Alguns lugares também que você vai encontrar que não estão ali também cartografados ali no IBGE, porque falta a regularização desses distritos de acordo com as diretrizes do IBGE. A gente tem tudo isso, né? Quando você vai ali, que você analisa e você vai ver, você vai encontrando, por exemplo, na educação, Santa Luzia do Oeste é disparado na frente do estado inteiro. Aquele povo sabe fazer educação. O índice de desenvolvimento é lá em cima, é o maior do estado. Ariquemes, a minha cidade, estava em 51º lugar em 2022. Você entendeu? Olha só, o que é o importante disso? Eu estou preparando a minha base, tudo é na base. Sim, se eu faço uma base sólida, né? Tudo anda mais rápido. Tudo, uma base. Então, ali, por exemplo, quando a gente prepara uma base bem preparada, a médio e longo prazo, eu vou ter uma resposta. A parte humana é isso. Eu vou ter uma resposta tremenda. Aí, quando você olha, por exemplo... Porque, Carlos, e você que nos assiste, nós temos que ter uma preocupação assim. Eu não posso falar de economia sem falar de gente preparada. Eu tenho que preparar e cuidar das pessoas. Com certeza. Aí nós vamos olhar, nós temos uma taxa de mortalidade infantil alta. A nossa segurança pública hoje está um caos. Eu vou discutir economia se as pessoas não estão podendo sair de casa. É uma realidade hoje. Vou sair daqui e chegar ali de que jeito? O que me garante que eu chego ali? Porque hoje a gente vê assim, olha para você ver uma coisa estranha, um dado estranho. Um dado para pensar. A Rondônia e o Acre são os 2 maiores estados com maior número de evangélicos. Primeiro o Acre, segundo Rondônia. Mas o Acre é o primeiro no Brasil em feminicídio, Rondônia é o segundo. É só para quem nos assiste pensar. Como digerir essas coisas? Tem um negócio aí que a gente precisa pensar. Aí as redes sociais hoje são tribunais, né? Então cada um pense. Eu não vou nem falar, julgando. Cada um pense. Cada um faz o seu julgamento aí. Cada um põe a sua bata de eu sou evangélica. Eu sou evangélica. Eu tenho 31 anos, eu sou evangélica. Só que assim, eu já aprendi que eu tenho que dialogar com todos. Todos são cidadãos. Claro, todos merecem proteção. Todos pagam impostos. Aí eu vou dizer assim, eu aprendi com Jesus, que Jesus veio para todos.
Jesus, se estivesse aqui Não hoje, ele discriminou estaria... ninguém, Não, e se ele estivesse aqui hoje, ele estaria dialogando com quem? com todo mundo. Com todo mundo. Então, assim, a gente vê que a Rondônia hoje está em destaque nacional no ranking da exploração sexual entre os vulneráveis. Sabe quem classifica como os vulneráveis? Os abaixo de 14 anos e os deficientes, os incapazes. Então, esse público aqui, Ariquemes está em terceiro lugar no Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com os dados de 2024, publicado em 2025. O de 2025 para 2026 ainda não foi. E é importante você falar isso, Agnes, de que esses anuários, eles não são produzidos por uma pessoa aleatoriamente. São produzidos a partir das fontes que são repassadas pelos estados, inclusive pelos municípios, pelas autarquias, enfim. Quer dizer, não são coisas inventadas. Às vezes você fala isso, às vezes a gente fala aqui, dando uma notícia, as pessoas dizem, não, mas de onde é que veio essas informações? Me pede no direct lá que eu dou. Ué. Entendeu? Porque assim, ó, quando você vai numa delegacia que você registra, aquilo ali já virou uma estatística. Virou uma estatística, exatamente. E o problema, assim, isso é o que está notificado. E o que está subnotificado? E o que não chega lá? Aí piora ainda mais a realidade. Você entendeu? Isso aqui é o que chega de informação. Mas, inclusive, o que a gente fala é da gente trabalhar de forma preventiva, não só a nossa segurança pública, também a nossa saúde. Nós tratamos a doença, a gente não trabalha a saúde preventiva. A gente não trabalha a segurança preventiva. A escola é esse palco, é esse espaço de transformação, é ali, sabe? Onde as pessoas elas vão passar por um processo educacional que chama-se o processo de ensino-aprendizagem e vai discutir temas e condições transversais e universais. A gente precisa disso. Nós precisamos promover a segurança pública, informar para as pessoas por que isso está acontecendo. Aí a gente estuda, você vai lá, vai buscar. Por que o estado de Rondônia, apesar de ser um estado pequeno, nosso estado é um estado pequeno, nosso número de população da região norte não é tão grande como o do Pará, por exemplo, né? Por que a nossa segurança pública está sofrendo tudo isso com um estado governado por militares? Aí você que gosta de estar aí nas redes, e você também é uma pergunta que fica para nós irmos pensando, né? Por que nós estamos numa situação como essa se o governo dá uma olhada quantos delegados são deputado federal, governo. Vai dando uma olhada aí. Não estou falando nada. Eu só estou querendo dizer que um sozinho não tem solução. A gente precisa de solução coletiva. Abrir porta para conselho de bairro, para os conselhos municipais, para sindicato, para associações, para encontrar a solução. Agora, quem não tem capacidade de diálogo e de discurso e de articulação para a resolução de problema, ele não abre a porta do gabinete dele. E fica resolvendo as coisas pela rede social. Ou seja, falando coisa supérfluas, né? Falando coisa com coisa, que na prática, efetivamente, não acontece absolutamente nada. E é isso que, às vezes, Agnes, eu sempre falo aqui no programa, de nós, enquanto cidadãos, e aí é todos nós que temos carinho pela nossa cidade, pelo nosso estado, nos preocuparmos mais. Nós precisamos. Eu gostei das suas primeiras falas, no sentido de que quando você se coloca já assim à disposição, eu estou me colocando à disposição para que a população me analise, olhe para mim e veja que eu tenho condições de bem representá-la. Porque eu entendo a política como um bem comum, eu entendo a política como estar a serviço do coletivo e tal. Isso é que é bacana a gente olhar para os nossos pré-candidatos e olhar e ver quem realmente tem essa postura para que a gente possa ir definindo, porque eu tenho certeza que eu desde pequeno, de idade, pequeno de estudo, que eu entendo
que é somente através da política que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Vai transformando, é claro que dentro disso tudo vem a educação, vem essas coisas todas, mas é na política que você faz com que as coisas aconteçam. Sim, Não tem como, não tem jeito. é um mecanismo. É o mecanismo que é colocado à disposição da população para que a população, através dos seus representantes, consigam ter esse movimento todo para poder fazer as coisas melhorarem na vida de todo mundo. Sim. Não tem como ser diferente. E assim, quando eu me coloco à disposição e coloco o meu nome à disposição, eu tenho muita facilidade de dizer algo assim. Hoje, eu sou uma mulher que tenho uma responsabilidade com aquelas mulheres que estão por vir e uma gratidão com aquelas que me antecederam. E abriram as portas para a representatividade feminina, para que a mulher pudesse estar... Quebrando essas barreiras todas de se colocando. preconceito. Eu não tenho um marido que tem um nome político que ele não pode se candidatar, então vai eu. Não é o meu caso. Começou a virar moda essas coisas, né? Ele Virou é candidato, a mulher é em candidato, o Rondônia. filho é candidato, e é o capital dele e é o destino da sociedade. É ele que vai dizer, dar as diretrizes, vai dizer como é, né? E tem gente aí milionária, né? Na política. A política não é para enricar ninguém. Sim. Não, a política não é para isso. A política é um cargo, é um mandato que foi otorgado para uma pessoa, para ele trabalhar o bem comum. Sim. Ai, Agna, mas por quê? Porque meus filhos estudaram em escola pública, sempre usei o sistema único de educação e de saúde, tá? Sempre utilizei. Eu criei meus filhos, eu cuidei dos meus pais. Eu vim de Minas, né, em 87, com a família, e em 88 perdi um irmão. Naquele tempo matava muito em Rondônia, né? E em 2009, meu pai se foi, e em 2023, minha mãe se foi. E eu tenho 2 irmãos que moram fora do Brasil. Então, assim, eu cuidei do meu pai em cima de uma cama, eu cuidei da minha mãe em cima de uma cama. Então, no trabalho de cuidado, que hoje a mulher compromete muito da sua carga horária semanal, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei dos meus pais. Eu sei as dificuldades das famílias. Eu sei o que é você estudar e ralar para chegar em algum lugar. Quando professora do Estado, eu cheguei a trabalhar 42 aulas na semana. Eu trabalhava inglês e espanhol, e português também. Então, assim, hoje hoje eu sou uma doutora em geografia e sou ali do quadro permanente do IFRO pela educação e pelo esforço na vida. Deus me abençoou, eu me sinto abençoada por Deus, porque onde eu me propus colocar minhas mãos, prosperou. Foi. Só que eu conheço, dentro de uma sala de aula, você encontra pessoas de tudo que é classe social e poder econômico. Então, eu sei os enfrentamentos da família. Como que eu vou votar em alguém que não conhece a realidade da família? Para colocar comida na mesa, para colocar saúde em casa, para trabalhar a educação, porque a gente quer dar para os filhos da gente aquilo que a gente não teve oportunidade. Claro. Então, assim, como? Né? Então, a gente precisa olhar esses critérios de escolha e rever o comportamento eleitoral, para que a gente venha a ter condições de vida melhor no Estado. Muito bem, nós estamos aqui com a Agna, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PP, na Frente Progressista, PP e União Brasil, está se colocando a serviço da população de Rondônia para bem representar, se assim for a vontade do povo, né? O voto, ele é quem direciona, ele que leva a pessoa a ocupar essa importante função, esse importante serviço que é colocar o seu conhecimento, a sua vontade, o seu desprendimento para poder fazer aquilo que é melhor para a população de Rondônia. Tu já viste que nós já fomos chamados a atenção ali pelo tempo do programa. O programa ao vivo, ele tem início e fim, assim, que, né, tem outros programas. Mas
Agna, foi assim uma alegria ter você aqui. Eu espero a gente poder voltar aqui antes, talvez durante a campanha ou antes, enfim, para falar um pouco mais, né, de como é que está sendo essa caminhada. Te parabenizo de antemão pela iniciativa, pela coragem, né? Não só pelo fato de você ser mulher, mas você que já tem toda uma caminhada, né? E está se colocando à disposição da população de Rondônia. Oxalá que muito mais, né, pessoas, mulheres sobretudo, se colocassem à disposição, porque a gente precisa, né, de ter pessoas com esse entusiasmo todo, né? Colocar o conhecimento à sua disposição, né? Enfim, para poder prestar um serviço para a população. Fica à vontade para você deixar uma mensagem aí de agradecimento a todo o nosso pessoal que está aí acompanhando. Eu já quero agradecer, Carlos, esse espaço muito necessário, né? É uma voz que faz com que a nossa voz venha a ecoar aí nos lares, né? No meio das famílias. Chamar a atenção para as mulheres, né, que nós precisamos aumentar a representatividade feminina, 24 cadeiras, só tem 5 mulheres, no Senado, 513 cadeiras, 90 mulheres, só temos 2 de Rondônia, não, de Rondônia não tem nenhuma no Senado, é 81 cadeiras, né? 81, 16 mulheres no Brasil, deputado federal, são 8 cadeiras, 2 mulheres, e aí a condição da mulher hoje está muito delicado, nós precisamos que as mulheres apoiem outras mulheres, porque estão decidindo por nós, sem nós. Então, o homem nunca vai saber o que é estar num determinado ponto da cidade e saber se fica ali ou se sai quando vê um grupo de homens vindo de lá para cá. Então, a mulher tem uma saúde diferente, um trabalho de cuidado com a família diferente, ela tem uma dinâmica diferente, a inserção no mercado de trabalho também depende de onde essa mulher vai deixar os filhos, né, para onde ela vai. Na política, muitas não querem entrar na política justamente porque tem todo esse trabalho com a família. Então, assim, eu chamo as mulheres, os homens, né, para nos ajudar, porque quem não é mulher é filho de uma, né? O pai de menina, para a gente venha mudar essa dinâmica e equilibrar esses números. Nós não queremos, a Agna Souza não quer o lugar dos homens, a gente só quer equilibrar esses números, aumentar a nossa representatividade, mas com mulheres que têm o poder de identificar o problema e trazer resolução desse problema. Gente articulada, gente com capacidade técnica, mas tem um lado humano também voltado para o social, né? A gente precisa, nós mulheres precisamos apoiar outras mulheres que estão aí se colocando à disposição. E agradecer a você que nos deu aí esse tempo, né? Agradecer aqui a toda a equipe e estarei à disposição sempre que tiver um espaço, voltamos aqui para falar mais um pouco. Muito bem, nós agradecemos a você que está aí sempre nos acompanhando, agradecemos aqui a pré-candidata a deputada estadual, Agna Souza, pelo seu desprendimento, a sua coragem de poder se colocar nessa condição de pré-candidata, à disposição também da população de Rondônia. E nós, como eleitor, temos que olhar, né, termos a capacidade de olhar bem e deixarmos com que essa nossa análise seja a mais frutuosa possível, no sentido de identificar melhor aquele que vai nos representar. Conto com você na próxima quinta-feira, com mais uma edição do nosso e do seu programa Comunidade News. Um forte abraço e que Deus continue sempre nos abençoando. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bem.